Boa noite, meu nome é Sandra, esse é o nosso amigo Rogério, nós fazemos parte da equipe Conhecimento e a gente vai estar apresentando um pouco do trabalho que a gente teve a oportunidade de pesquisar, de ter mais conhecimento, porque na verdade quando a gente entrou aqui, começamos a estudar, ficou aquela interrogação: o que realmente seria o papel do engenheiro de produção? Então, a gente teve essa oportunidade. Dando início, o tema inicial foi compreender o papel do engenheiro de produção e no processo de desenvolvimento da inovação no Brasil. Primeiro, nós buscamos essa informação, buscando aonde que foi surgido, como que surgiu o engenheiro de produção aqui no Brasil. Primeiro foi concluído, ele veio no Brasil através da Escola de Minas e primeiro se deu no Rio de Janeiro e logo em seguida ele veio para Minas Gerais, para Ouro Preto. A partir de então começou as pesquisas e aí foi introduzido várias análises onde começou a atuar o engenheiro de produção. Bem, nas leituras feitas que nós realizamos, tem dois cientistas, economistas, desculpa, Smith e Lewis. Eles definem o que é a engenharia. A arte, segundo Smith, é a arte profissional de aplicação da ciência para conversão ótima dos recursos naturais para benefício do homem. Segundo Lewis, ele definiu a ciência como busca da verdade através da observação e da experimentação. Aqui nós tivemos base nos conceitos apresentados, igual eu já havia explicado para vocês, foi basicamente nos antepassados. Como que a gente concluiu que já existia um engenheiro bem na época pré-histórica? Porque, como a gente pode observar, aqui havia pirâmides do Mitput, no Peru, por exemplo, que o pessoal era pedra sobre pedra. Naquela época não havia cálculos como a gente faz hoje. Então, como que eles conseguiam estar colocando essas pedras sobre pedras e ter um suporte? Como que eles definiam que seria, realmente ia criar uma estrutura? Eles não tinham esse conhecimento. Hoje nós chamamos de técnicas, de experimentações. Naquela época não existia isso. Então, o que eles faziam? Era testes mesmo. Ele colocava, firmava, ficava, não caía, então ele ia testando. E assim foram construídas essas pirâmides. Nós podemos chamar essas experiências que eles faziam nos antepassados, nas épocas pré-históricas, como empíricas. Por quê? Porque eles não tinham nenhuma formação. E isso foi modificado a partir do conhecimento científico. Foi quando eles começaram a abranger esse conhecimento científico que pôde-se concluir que podia se organizar, fazer experimentações e realmente já ter uma conclusão a partir dessas experimentações. Com isso foi possível a criação desses métodos científicos. Os dois juntos possibilitaram o progresso da engenharia, que antes eles faziam simplesmente experimentações empíricas, passou a ser chamado hoje de simulação. Bem, a tecnologia é definida como conhecimentos necessários à geração da técnica em busca de um desenvolvimento. Hoje, tecnologias em todo local, todo lugar. E avançando a cada vez mais, todos os dias, o processo de inovação tecnológica em si. Hoje você constrói por exemplo, vamos pegar na informática. Antigamente, o computador ele era gigantesco, pesava mais de 1 tonelada e ocupava uma sala enorme. Então, hoje em dia, tudo pode ser reduzido
mesmo microchip, capacidade de armazenar muito mais informações. Microprocessador. A influência do pensamento técnico no processo de inovação, vindo desde a Revolução Industrial, porque havia uma necessidade de aprimorar as indústrias e melhorar o processo produtivo. Para isso, criaram máquinas, inovaram tecnologias. O resultado foi uma crescente industrialização com alta capacidade produtiva. Como eu já havia falado antes, a engenharia de produção surgiu em Ouro Preto em meados de 1884. Isso se deu porque Dom Pedro II teve interesse em explorar o Brasil. Então, como aqui geralmente eles não tinham uma mão de obra qualificada e até a questão dos materiais era muito escasso. Então ele conseguiu pessoas qualificadas, trouxe para o Brasil, instalou uma escola de engenharia e começou a explorar o Brasil. Então a partir daí ficou conhecido a engenharia de produção no Brasil. Os grandes desafios dessa inovação tecnológica hoje na questão da engenharia é buscar alternativas no âmbito de equiparar o desenvolvimento e os métodos produtivos, além da evolução dos produtos, e manter atentos a inovações por parte dos operários que realizam essa tarefa. O grande desafio das inovações tecnológicas procura utilizar os recursos naturais de forma bem mais ampla. Por exemplo, o que a gente tinha antes, que era simplesmente uma pedra bruta, que é o minério de ferro, hoje nós temos possibilidade, com um grande avanço da tecnologia, de estar transformando isso em matéria-prima. A tecnologia traz transformações e também traz consequências. Por exemplo, antes os habitantes não sabiam como transformar a natureza. Hoje ela já passou, a partir de tecnologia, de descobrimento, de inovações, ela já consegue transformar. Por exemplo, a mata hoje, na maioria das vezes, é retirada. A consequência disso é a destruição e o efeito estufa. Então, exemplo disso é o descongelamento do Polo Norte e os tsunamis na Indonésia, que nada mais é do que o aquecimento global. Só resumindo, para concluir, o que a gente espera do engenheiro? Mais do que perito de complexos cálculos matemáticos, dedutor de fórmulas mirabolantes, cabe ao engenheiro nos dias atuais, por sua complexa formação humanística, aliar o progresso, a tecnologia, à atividade humana e social. O desafio proposto aos engenheiros é aumentar a competitividade das empresas para aumentar a geração de riquezas e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos do país. Os engenheiros são entendidos como agentes de transformação da sociedade, e a própria sociedade deve ser capaz de reconhecer essa transformação. Então, o que nós podemos concluir com isso? Que, na verdade, o engenheiro é um intermediário, um profissional capaz de atuar tanto na área de humanística quanto na área técnica. Ele é esse intermediário, ele faz esse câmbio. Então, esse trabalho para a gente foi muito proveitoso, foi assim, apesar da correria, do pouco tempo que a gente teve, foi uma forma da gente adquirir conhecimento e abranger mais o campo do engenheiro de produção.